Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu voltei aqui para continuar com a nossa série de vídeos sobre bioquímica e hoje eu vou fazer mais uma parte básica da bioquímica, só que a gente vai passar para outra classe de moléculas. Qual é essa outra classe de moléculas? Como vocês já viram no título do vídeo, são os glucídeos ou açúcares, como a gente fala de maneira mais global, tá? Então, para começar, eu vou fazer uma apresentação geral do que são glucídeos, né? Os glucídeos servem para muita coisa na natureza, na biologia de maneira geral, né? Não existe um organismo vivo que não precise de açúcares. Eles estão presentes em glicoproteínas, em glicolipídios, nos nossos ácidos nucleicos, ou seja, no nosso DNA, no nosso RNA, né? É impossível existir a vida sem os açúcares, né? Eles servem para muitas coisas diferentes, né? Para estoque de energia, para produção de energia. E os únicos seres vivos que são capazes de sintetizar moléculas de açúcar, né, glucídeos, são os vegetais. Obviamente, nos outros seres vivos a gente vai achar moléculas de açúcar, mas essas moléculas de açúcar vêm da alimentação, né? Por exemplo, nos animais, você vai falar, não, mas o açúcar dos animais não é igual ao açúcar dos vegetais, né? Se estamos falando dos polissacarídeos, por exemplo. Nos vegetais vai ser, né, o amido, por exemplo. E nos animais, né, o glicogênio. Mas, na verdade, o glicogênio, ele é formado dentro do corpo do animal, mas as moléculas, né, os monossacarídeos que vão formar o polissacarídeo glicogênio, ele vem de alguma planta, né? Então, na verdade, porque polissacarídeos nada mais é, os polissacarídeos nada mais são do que monossacarídeos, né? Então, moléculas de açúcar que dão a mão uma para outra, formando um polissacarídeo, né? A única coisa que muda entre o amido e o glicogênio é o jeito, né? É a ligação molecular entre as moléculas de glicose, né? Então, falando em glicose, que é o monossacarídeo mais conhecido, eu vou começar desenhando a a glicose. Gente, aqui é masculino em francês. Eu vou fazer o mesmo esquema do outro vídeo, tá? Quando eu não souber alguma palavra em português, eu vou falar em francês. E, enfim, porque eu não quero falar besteira e também não quero ficar parando o vídeo pra ficar pensando assim, ai, como é que será que fala em português? E também o intuito do vídeo é mais relaxamento, né? Então, vamos lá. Vamos desenhar o monossacarídeo mais conhecido. Eu vou desenhar a versão cíclica do açúcar, tá? Porque tem a versão linear do açúcar, né? Mas dentro dos corpos, dentro da biologia, esse açúcar ele se encontra quase sempre de maneira cíclica, né? Eu tô falando quase sempre para não falar sempre, mas se eu não me engano, o açúcar linearizado não se encontra dentro da vida, né? Nos seres vivos, o açúcar sempre está ciclizado. Então, qual é a representação? Qual é a representação? Apresentação. Gente, me desculpem. Parece que eu esqueço como que fala português. Qual é a apresentação que a gente usa, né? A gente, nosso famoso glicose, né? Começa desenhando assim. Lembrando que no último vídeo eu falei pra vocês que toda vez que tem um cotovelinho, né, assim, é um átomo de carbono, tá? E aqui, como eu tive que desenhar um O, é um átomo de oxigênio, tá bom? Então, aqui como não tem cotovelinho, não é um carbono, mas o resto são carbonos, né? E a gente vai vir numerar esses carbonos. Então, aqui do ladinho do O, do lado direito do O, é o carbono número 1 do açúcar. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Calma que não tem só 5.
vou mostrar onde tá o sexto carbono logo logo, tá? Então, aqui a gente vai desenhar as duas primeiras ligações. Aqui, no primeiro carbono, eu não posso decidir entre o OH e o H. Então, eu vou colocar assim entre parênteses. Por quê? Se for em configuração alfa, o OH vai estar aqui. E se for em configuração beta, o OH vai estar aqui. Mas tanto faz, né? Porque daí vai ser um glicose alfa ou beta. Então, é por isso que quando a gente não quer especificar glicose alfa ou beta, a gente põe assim, entre parênteses, OH, H. Porque daí tanto faz. Seguindo aqui, eu vou desenhar, então, as ligações nos próximos carbonos. No carbono 2, a gente vai pôr o OH embaixo. No carbono 3, em cima. No carbono 4, embaixo. Assim, quando eu precisei memorizar, eu fazia assim. A glicose faz assim, tac, tac, tac. E no espaço que sobrou, a gente põe um hidrogênio. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Tá, mas agora cadê o sexto carbono, né? Porque isso é um açúcar a 6 átomos de carbono, né? Não é uma pentose, é uma hexose. Então, aqui a gente põe CH2OH. Aqui está o sexto carbono do açúcar. Então, eu ponho aqui o numerinho 6, tá? E aqui embaixo, então, né? Bom, aqui não tem muito espaço. Aqui vai um Hzinho. Então, isso aqui que vocês estão vendo é, então, a famosa molécula de glicose. E o que eu estava falando sobre os polímeros é que, por exemplo, no amido, né? Você vai pegar várias moléculas iguaizinhas a essa daqui e você vai fazer elas darem a mãozinha, né? Você junta elas de um jeito e é de tamanho indeterminado esse polímero. Você pode, o amido, a partir de um número X de moléculas, se eu não me engano, a partir de 2, a partir de 2 moléculas já é considerado como um polímero de amido, tá? Então, esses monossacarídeos, né? Cada açúcar individual é como se fosse um tijolinho e que as outras moléculas que contêm monossacarídeos são uma casinha, né, construída por vários tijolinhos e às vezes não só tijolos, né, porque muitas moléculas contêm açúcares, mas não são uma molécula, não são polissacarídeos, né. Tem outras coisas, como eu falei no começo do vídeo, né, as glicoproteínas são proteínas com uma parte constituída de açúcares, glicolipídios, né? A mesma coisa que eu tava falando aí. Os ácidos nucleicos também tem um açúcar no meio, mas tem a base nitrogenada e 3 grupos de fosfato no começo e depois, né, na reação de polimerização dos ácidos nucleicos, 2 grupos de fosfatos são perdidos. Mas enfim, para falar que isso é a unidade de base das outras moléculas, que nem eu tinha falado para os lipídios no vídeo anterior, que os ácidos graxos são a unidade de base e que depois, com isso, vários outros tipos de moléculas podem ser construídos, tá? Agora eu vou dar outro exemplo de monossacarídeo, tá? A partir da molécula de glicose. Eu vou redesenhar aqui uma molécula de glicose para explicar melhor o que quer dizer um epímero. Eu acho que é epímero. Em francês é épimère, tá? Então, vou desenhar rapidão aqui uma molécula de glicose, tá? Então, isso aqui, tá? É uma molécula de glicose. E, por exemplo, a galactose, eu não sei se é ou eu acho que é a galactose. A galactose é um epímero, né? Um epímer em C4. O que isso significa? Isso significa que
A galactose tem uma estrutura exatamente igual ao glicose, tirando o carbono 4. Para o carbono 4, a posição do grupo OH, ela vai trocar com o hidrogênio. Então, vamos contar. Aqui está o carbono. Aqui está o carbono 1, 2, 3 e 4. Então, para a galactose, o que vai mudar? Você vai pegar esse OH, você vai pôr em cima e o H você põe por aqui. Ai, gente, me desculpem, as pessoas da minha casa gritam muito. Ai, na sua casa também é assim, as pessoas gritam. Então, vamos lá. Desenhar uma molécula de galactose. Então, o que vai mudar? Vai mudar só o carbono 4. Então, 1, 2, 3, 4. O OH, ele passa pra cima, né? E se não, é a mesma coisa que o glicose. A glicose, meu Deus, gente, me perdoem. Então, aqui, ó, se você olhar para o carbono 4, né? Eu mudei. Então, isso aqui, né? Glicose. E aqui está, então, galactose. Então, se vocês verem aqui, carbono 1, 2, 3, 4. Eu inverti. Aqui o OH está em cima e aqui, né, o OH está embaixo. Eu esqueci de falar pra vocês, gente, que quando você desenha essa forma cíclica, né, do açúcar, você vai chamar ela de piranose, né, piranose. Então, você pega o nome do açúcar e põe piranose. Depois, no caso de um açúcar a 6 carbonos, né? Então, por exemplo, nesse caso é galactopiranose. Galactopiranose. Quando está na forma cíclica, tá bom? Então, quando está na forma linear, você vai falar, geralmente é D, né? Bom, enfim, não vou explicar o que é D e L, mas é D, galactose, e quando está na forma cíclica, vai ser alfa ou beta, né? Alfa ou beta D, galactopiranose, né? Então, é tudo uma questão de nomenclatura, se você desenha ela reta ou cíclica, né? Na versão cíclica da molécula. Mas é a mesma molécula, tá? É só que teve uma reação química ali de ciclização do açúcar, uma reação do último carbono, né? Que vai vir, então, transformar essa molécula na versão cíclica, que é o que a gente encontra nas moléculas orgânicas em todos os seres vivos. Agora, gente, vou falar dos nossos queridos furanoses. Eu acho, gente, não sei se é furanose. Em francês é furanose. Furanose. São açúcares com 6 carbonos, que é o caso, por exemplo, da frutose, né? Mas quando essa molécula está na sua versão cíclica, no ciclo, não vai ter 5 carbonos no ciclo e um para fora, né? No ciclo vai ter 4 carbonos no ciclo e 2 para fora. Eu acho, né, que se você, assim, se você estudou um pouco de química, tudo, acho que até na escola, né, você já provavelmente já viu esse tipo de açúcar, né? Então, como que é essa molécula? Na sua versão cíclica, ela vai ser assim. Então, eu vou dar um exemplo, gente, da frutose, mas tem outros açúcares, tá? Eu vou dar o exemplo da beta-D fructofuranose, né? Porque daí, furanose é quando o ciclo ele é diferentinho, ele é assim. E beta, porque o OH está em cima, tá? Então, vou colocar betinha, tá? Se o OH estivesse aqui, seria alfa. Então, eu vou continuar aqui e depois eu vou mostrar pra vocês. Então, CH2OH. Daí aqui nesse carbono, não quero falar besteira, deixa eu pensar. O OH é aqui.
Depois aqui embaixo, H. Depois em cima tem outro CH2OH e um H aqui embaixo. Então, essa é a frutose na sua versão cíclica. Então, gente, tá vendo que o ciclo, ele é diferente, mas os carbonos continuam sendo iguais, ó. O número de carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, é um açúcar de 6 carbonos, mas por causa dos grupos químicos que são presentes nesse tipo de açúcar, quando tem a reação de ciclização, né, que transforma o açúcar linear em cíclico, a reação não se faz de maneira igual em razão dos grupos químicos que estão presentes nessa molécula. E aí, ao invés de ser a ciclização com 5 açúcares e um oxigênio, são 5 carbonos e um oxigênio, que nem a gente viu para galactose e para glicose. Nesse caso, né, no caso da frutose, por exemplo, vai ser um oxigênio e 4 carbonos. Outro açúcar que está nessa configuração vai ser a ribulose, né, que a ribulose é o açúcar que está presente nos nossos ácidos nucleicos, né, que também vai ser desse jeitinho assim, nesse mesmo tipo de ciclo. Mas, obviamente, né, como tem um nome diferente, né, tem propriedades químicas diferentes, né, os dois OHs, eles vão estar aqui embaixo. É igual a molécula de frutose, né, de fructofuranose, mas os dois OHs vão estar aqui embaixo. E graças a essa propriedade química, a polimerização dos ácidos nucleicos vai ser possível. A única diferença, né, é que a ribulose no DNA, ela não vai ter, ela vai ter um O a menos, né? Então, pro RNA vai ser igual eu acabei de mostrar, pro DNA vai ser assim, que é um desoxirribose. Desoxi porque tem um oxigênio a menos, né? Então, ribose é pro RNA e o desoxirribose é para o DNA. Mas é a mesma estrutura molecular, tá bom? Então, gente, para concluir, lembrando que isso aqui é uma coisa, assim, bem simples, tá? É só, assim, a introdução do capítulo sobre os glucídeos e etc. Então, para ser uma coisa informal, mais relaxante, etc. Não é muito aprofundado, é realmente assim, a base da base da base da base da base. Então, se você é aí da área da biologia, etc, e você sabe como é e tudo mais, né, enfim, acho que você sabe que eu tô mostrando suas bases, mas é mais pra fazer um conteúdo legal pra vocês, um conteúdo diferente, que não sei se... eu nunca vi esse tipo de conteúdo em ASMR, e eu pensei que seria legal fazer isso, porque muitas vezes já aconteceu de eu ter sono nesse tipo de aula, só que como é minha aula, eu não posso dormir, porque eu tenho que prestar atenção. Então eu falei, e se eu fizesse uma aula que não é a aula deles, e deles não são obrigados a prestar atenção, e aí vai dar sono e eles vão poder dormir. E eu tive um comentário no vídeo passado, falando assim, nossa, me deu muito sono no seu vídeo. Então eu falei, olha só que beleza, né? Funcionou o meu plano. Então é isso, uma coisa mais simples pra vocês relaxarem. Pra quem não conhece, né, talvez conhecer um pouquinho mais como funciona. E o meu plano com essa série de vídeos vai ser fazer pra vocês, né, agora eu fiz os lipídios, agora eu fiz os glucídeos, depois eu vou fazer as
proteínas, os ácidos nucleicos e depois que eu terminar a bioquímica básica, eu vou passar para bioquímica metabólica, né? Que eu vou explicar alguns processos metabólicos a partir das moléculas que a gente já vai ter conhecido pelos vídeos da bioquímica básica. A gente vai passar para bioquímica metabólica, né? Que a gente vai ver como essas moléculas agem, o que elas fazem de verdade, como elas são úteis no nosso corpo e etc. Não só no nosso, né? Porque vocês sabem, né? Como eu tô em biologia, não vou falar só do corpo humano, né? Inclusive, tem muitos processos interessantes que se produzem em quase todos os organismos vivos, independente do reino que eles estão. A gente divide muitos processos metabólicos iguais no reino. No reino, eu ia falar no reino animal, mas não é só no reino animal, né? Na vida, no reino do vivo, na bio, né? Então, isso aí eu acho que pode ser um tema de vídeo muito interessante. Eu vi que vocês gostaram bastante dos vídeos dos lipídios, teve bastante visualização, bastante like, bastante comentário. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha o mesmo engajamento pra me motivar pra eu fazer logo a parte 3, que vai ser sobre sobre os aminoácidos, né? Então, aminoácidos barra proteína, porque os aminoácidos formam as proteínas. Belezura? Então é isso. Muito obrigada por estar aqui. E até o próximo vídeo.